Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Palavra Viva. Um momento de reflexão na palavra do Senhor. Com o pastor Patrick. Olá, seja muito bem-vindo ao Palavra Viva, o nosso momento aqui de reflexão na palavra do Senhor, nosso Deus. Nós estamos meditando na lição de número 5 do Manual de Batismo, intitulado O Mínimo que Você Precisa Saber para Ser um Verdadeiro Cristão, um Genuíno Cristão. Esse manual, eu tenho dito que ele aborda aí os principais temas da fé, os principais temas ou os principais pilares do cristianismo, que uma vez que foi escrito por mim, eu entendo que é de suma importância que todo cristão, todo candidato ao batismo, ele precisa ter aí um prévio conhecimento desses princípios elementares da fé. E hoje nós vamos estar encerrando a lição de número 5, vamos estar concluindo a reflexão que nós temos feito acerca do discípulo de Cristo. O tema da lição, na verdade, o título da lição é O Discípulo de Cristo. E nós já temos caminhado no decorrer dessa lição, aprendendo um pouco mais acerca dos discípulos de Jesus. Já analisamos aqui a respeito da natureza do discípulo de Jesus e nós falamos que a obediência ela está relacionada à natureza do discípulo. Falamos também que a renúncia está intrinsecamente relacionada à natureza do discípulo de Cristo, bem como também a disposição em sofrer por amor ao Senhor. Após termos falado acerca da natureza do discípulo, nós falamos também a respeito da sua missão, a missão do discípulo. E nós aprendemos então que ao discípulo cabe ser um multiplicador. A primeira missão do discípulo é ser um multiplicador. Também falamos que uma outra missão do discípulo é a de ensinar a obediência, ou seja, nessa tarefa de multiplicar os discípulos, ou seja, de fazer novos discípulos, cabe a ele ensinar esses novos aprendizes do Senhor a obedecerem os seus mandamentos, obedecerem a sua palavra que está contida na Bíblia Sagrada. Mas, como eu ainda disse ontem, em nossa última reflexão, não são apenas cobranças, não são apenas exigências, mas a palavra do Senhor nos mostra que o discípulo de Cristo, o discípulo do Senhor, ele também desfruta de algumas prerrogativas. E é por isso que hoje nós vamos fazer aqui o encerramento desse nosso estudo, esse breve estudo, essa breve reflexão acerca do discípulo de Cristo, falando sobre as suas prerrogativas, as prerrogativas do discípulo de Jesus. A primeira prerrogativa que a Bíblia Sagrada nos mostra, e olha, eu quero deixar claro aqui que não se limita a essas prerrogativas que nós estaremos apresentando aqui, que nós resumimos aqui em 3. Não estamos querendo dizer com isso que são apenas essas 3 prerrogativas, mas apresentamos aqui as 3 que consideramos ser as mais importantes, as mais necessárias para o conhecimento daqueles que se propõem a aprender do Senhor. Bom, a primeira e mais importante prerrogativa daquele que, pelo menos essa na minha classificação, porque eu entendo que as demais dependem dessa primeira prerrogativa. Isso é na minha perspectiva, tá bom? A primeira e mais importante
prerrogativa ou privilégio do discípulo de Jesus se encontra no fato dele se tornar um amigo de Jesus. Ele se torna amigo de Jesus. Veja comigo Lucas capítulo 12, do versículo 1 até o versículo de número 4. Lucas capítulo de número 12, do verso 1 ao verso 4. Talvez você não tenha em mãos um exemplar da Bíblia Sagrada, então você pode prestar bastante atenção na leitura e acompanhar a leitura conforme nós formos lendo a palavra do Senhor nesse momento. Diz assim, Lucas capítulo 12, do 1 ao 4. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido, porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Meu querido e amado ouvinte da palavra do Senhor, eu gostaria que você atentasse para a seguinte expressão que Lucas usou no versículo 12, quando ele fala que havia muitas pessoas que haviam se aproximado do Senhor Jesus, ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas. Lucas ele registra que Jesus começou a dizer aos seus discípulos, Perceba primeiramente que Lucas ele demonstra, ou talvez ele faz questão de demonstrar que existe uma diferenciação entre as multidões dos discípulos de Jesus. Existe um tratamento diferenciado. Perceba que eram muitas pessoas, eram milhares de pessoas, conforme o texto ele registra, conforme Lucas registrou. Mas o texto diz, Lucas fez questão de registrar isso, começou a dizer aos seus discípulos. Claro que por consequência todas as pessoas também estavam ouvindo, mas perceba que a prioridade era dos discípulos. E note ainda no versículo de número 4 que a esses discípulos Jesus chamou de seus amigos. E digo-vos, amigos meus. Então a primeira prerrogativa daquele que se torna um discípulo de Jesus é o de poder desfrutar da sua amizade. O Senhor ele trata de uma forma muito especial aqueles que são seus discípulos, não apenas como servos, mas também como amigos. Olha só, João capítulo 15, versículo de número 13, o Senhor ele disse o seguinte: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus estava dizendo: olha, eu vou me entregar por cada um de vocês, eu vejo em vocês um amigo, eu quero ser amigo de vocês. Não que Jesus precisasse da nossa amizade, mas ele sabe que nós precisamos totalmente, inteiramente da sua amizade. Segundo lugar, eu aprendo que existe aqui uma outra prerrogativa para o discípulo de Jesus. A segunda prerrogativa do discípulo de Jesus que eu quero destacar nesse momento é a de desfrutar da companhia de Jesus. O discípulo do Senhor, ele desfruta da sua companhia, e não há nada mais maravilhoso do que desfrutarmos da gloriosa companhia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, em Mateus capítulo 28, versículo 20, interessante a gente ler o 19 para entendermos o contexto.
Jesus ele disse, nós usamos esse texto também falando a respeito da missão do discípulo, onde Jesus disse: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então veja, o Senhor, ele prometeu estar com os seus discípulos todos os dias, fortalecendo, renovando a alegria da salvação, renovando essa força para que os discípulos continuassem dia após dia nessa caminhada árdua nesse mundo, mas com certeza que vale inteiramente a pena lutar a cada dia contra o pecado, contra o diabo, contra os desejos carnais, para viver a vontade do Senhor. E por que não há nada mais precioso do que estarmos na presença do Senhor? Porque Ele é o portador das palavras da vida eterna. Exatamente isso que respondeu Simão Pedro, quando o próprio Senhor ele perguntou: olha, vocês também vão me deixar, vocês também vão se distanciar de mim? E Simão Pedro não titubeou para responder. João 6,68 está escrito assim: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Em outras palavras, não há nada melhor do que estar com o Senhor, estar na tua presença, ouvir a palavra bendita do Senhor. Essa palavra que o Senhor ministra aos nossos corações é uma palavra que produz vida, e não é qualquer vida, mas é a vida eterna. É a vida que nos faz, que nos motiva a continuar a caminhada, lutando, perseverando firmes no Senhor a cada dia. Então, o discípulo de Jesus é aquele que desfruta da companhia do Senhor e Salvador da sua vida. Mas ainda há aqui uma terceira prerrogativa daqueles que são discípulos de Jesus. João capítulo 3, versículo 36 diz da seguinte maneira, no caso aqui não são palavras do Senhor Jesus, mas é João Batista falando, e está registrado assim no Evangelho de Jesus conforme registrou João: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então perceba, meu querido, que João, o Batista, ele dá o testemunho, ele fala com muita convicção que aquele que crê no Filho tem a vida eterna, não terá. Perceba que o verbo está no presente, o verbo ter. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Em outras palavras, diferente do que alguns, ou quem sabe várias pessoas defendam, que ninguém pode ter a certeza da salvação, essa não é uma ideia em hipótese alguma que pode ser sustentada pela palavra do Senhor. João Batista, o precursor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele deu a total, a plena certeza de que aquele que crê no Senhor Jesus verdadeiramente, aquele que se rende ao Senhor Jesus verdadeiramente, ele não terá, ele tem a certeza, ele tem a vida eterna, portanto ele pode ter a certeza da salvação. E nós podemos ver isso também nas palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos irmãos de Roma, aos cristãos que estavam em Roma. Romanos capítulo 8, carta aos Romanos capítulo 8, versículo 1, o nosso irmão, o apóstolo Paulo, ele escreveu assim: portanto, agora, ou seja, implica que antes havia, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo
o Espírito. Perceba a implicação que nós citamos aqui. Portanto, agora, presente, quer dizer que antes havia o quê? Condenação, mas no presente agora ele diz que não há nenhuma condenação. Portanto, agora nenhuma condenação há. Para quem que não há essa condenação? Para aqueles que estão no Senhor Jesus, aqueles que estão em Cristo. Mas perceba que o apóstolo Paulo, ele apresenta uma evidência de que verdadeiramente o indivíduo ele está em Cristo. Aquele que verdadeiramente está em Cristo, na perspectiva paulina, ele não anda mais segundo a carne, mas ele anda segundo o Espírito. Não significa que ele será perfeito, não significa que ele nunca mais pecará, mas significa que o seu desejo está cativo à vontade de Deus, pelo que ele vai buscar forças no Espírito para cumprir a vontade do Senhor, para andar segundo a soberana e perfeita vontade de Deus, satisfazendo aquilo que está então prescrito na palavra do Senhor. E para esses o apóstolo Paulo lhe dá a certeza que não há nenhuma condenação. Logo, se não há nenhuma condenação para aqueles que já estão em Cristo Jesus, logo, se aquele que crê em Jesus tem a vida eterna, é o testemunho de João Batista, o precursor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Logo, como pode alguém dizer que não podemos ter a certeza da salvação? Olha, meu querido, se você verdadeiramente é um discípulo de Jesus, se verdadeiramente você crê em Jesus com todo o seu coração, com toda a sua alma e o seu entendimento, se você já não anda mais segundo os desejos da carne, os prazeres da carne, mas você tem buscado a cada dia a viver no Espírito, a viver na direção do Senhor revelada na sua palavra, olha, meu querido, não tenha dúvida alguma de que você pode sim ter a certeza da salvação. Você é um discípulo autêntico do Senhor. Se você é um discípulo autêntico do Senhor, você tem a garantia da salvação, né, na palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom pertencer ao Senhor, como é bom ser um discípulo de Jesus, porque aos seus discípulos, e aliás, aquele que se torna seu discípulo passa a ser também o seu amigo. Aquele que passa a ser o seu discípulo também passa a desfrutar da sua companhia. E aquele que se torna seu discípulo pode ter a certeza da salvação, ele tem a garantia da salvação. Por isso, meu querido e amado ouvinte da palavra do Senhor, se você já é um discípulo autêntico de Jesus, que bom, glória a Deus, se alegre apesar das lutas, das dificuldades. E Jesus não enganou ninguém, ele disse que no mundo nós teríamos mesmo aflições, mas ele disse que nós precisaríamos ter bom ânimo, nós precisamos ter bom ânimo. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se você é um discípulo verdadeiro, genuíno do Senhor, saiba, meu querido e amado ouvinte da palavra do Senhor, que você é um felizardo, você é bem-aventurado. Considere-se feliz mesmo diante das lutas, das provações, das dificuldades, das adversidades, porque olha só quão preciosas prerrogativas, privilégios você pode desfrutar ou já está desfrutando no Senhor, como sendo seu amigo. O Senhor que é o seu amigo, o Senhor é o seu companheiro e o Senhor, Ele tem te dado a salvação. Eu me alegro no Senhor por ser amigo do Senhor, por ter a sua companhia na minha vida e por ter a certeza da salvação pelos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se você ainda não se entregou a Jesus para ser um autêntico, um genuíno discípulo do Senhor, entregue-se hoje mesmo. Olha quão bom é servir ao Senhor, olha quão bom é sabermos que enquanto nós estivermos neste mundo,
o Senhor, o nosso amigo, estará conosco, nós desfrutaremos da sua companhia, e que se amanhã porventura ou hoje mesmo nós deixarmos de contar entre os viventes, nós estaremos com o Senhor, porque Ele tem nos dado a salvação, Ele tem nos dado a vida eterna, Ele tem perdoado os nossos pecados, e por conta disso nós não entraremos em condenação. Então não deixe para amanhã, entregue hoje mesmo a sua vida a Jesus para desfrutar dessas benesses, dessas prerrogativas que é servir ao Senhor e ser um discípulo seu. Eu quero orar por você e com você em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus eu te louvo, adoro, exalto, engrandeço e bendigo o teu santo nome por esse alto privilégio, meu Deus, que o Senhor tem me dado nesse momento de compartilhar a tua palavra. Que palavra linda, maravilhosa, que verdades, ó Deus, que alegram o nosso coração. A verdade de que ainda que nós não mereçamos nada disso, Senhor, o Senhor nos privilegia, o Senhor nos dá o privilégio de nos tornarmos amigos do Senhor. O Senhor nos dá o privilégio de desfrutarmos da tua maravilhosa companhia. O Senhor nos dá o privilégio de morar com o Senhor por toda a eternidade, porque o Senhor tem nos dado a salvação. Muito obrigado, Senhor. A minha oração, antes de mais nada, é uma oração de gratidão. Eu quero te exaltar, eu quero te engrandecer, eu quero, meu Deus, te bendizer nesse momento para a glória do Senhor. E também quero apresentar, Senhor amado, a vida de cada um dos nossos ouvintes, aqueles, meu Deus, que meditaram nessa palavra comigo e nesse momento entenderam que não há um outro caminho. O Senhor não é apenas um caminho, o Senhor é o caminho singular, caminho para a vida que vale a pena ser vivida, a vida eterna na presença do Senhor. E por isso nesse momento querem se tornar discípulos teus. Por isso, meu Deus, em nome do Senhor Jesus eu te peço, perdoa os seus pecados, escreva, meu Deus querido, o nome de cada um dos nossos ouvintes que estão te confessando neste momento, arrependido dos seus pecados. Perdoa os pecados e escreva o nome de cada um deles no livro da vida, redimindo, restaurando, renovando, fazendo de cada um deles uma nova criatura, um discípulo teu, que irá desfrutar dessas prerrogativas já aqui nesse mundo e por toda a eternidade com o Senhor. Receba, meu Deus querido, o meu louvor, a minha adoração, a minha gratidão de todos aqueles que nos ouvem neste momento. É o meu pedido e a minha gratidão em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você ouviu Palavra Viva com o pastor Patrick.